Olá, crianças, tudo bem? A nossa lição de hoje é a lição 5. O tema é Josafá, um rei sábio. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado e nos protegido. Agradeço que o Senhor guardou a cada um de nós, a cada irmão de nossa igreja, nos protegeu de todo o mal, ó Deus. Venho te pedir por esse estudo que nós vamos ter agora, que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, que o Senhor, que esse estudo venha de encontro aos nossos corações, ó Pai, que nós consigamos aprender cada dia mais, ó Pai, com esse estudo e com os outros estudos da EBD, ó Deus. Venho te pedir por essas crianças, pelas famílias de nossa igreja, proteja cada um de nós, ó Deus. Perdoe nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa lição é Josafá, um rei sábio. O nosso versículo é: o Senhor estava com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi. 2 Crônicas 17, 3a. Nossa história está baseada em 2 Crônicas 17, de 1 a 10. Vamos aprender sobre um rei que buscou agradar a Deus em primeiro lugar. Este rei chamava-se Josafá. Na época que Josafá começou a reinar, sua terra estava dividida em dois reinos. Reino Norte, chamado Israel, e Reino Sul, chamado Judá. Os que eram descendentes de Davi reinavam do lado sul, reino de Judá. Josafá era filho do rei Asa, que foi um bom rei da linhagem de Davi. Josafá ficou no lugar do rei Asa, quando ele faleceu. Quando Josafá começou a reinar, o reino estava dividido em dois. Reino Norte, Israel, e Reino Sul, Judá. Josafá era filho de Asa, e Asa era descendente de Davi. Então, eles reinavam no Rei Sul, o reino de Judá. Quando ele começou a reinar, tomou providências para proteger o povo contra os inimigos. Colocou tropas por toda a cidade para fortificá-la. Então, quando o rei Josafá começou a reinar, ele fortificou a cidade, colocando tropas na cidade inteira para proteger a cidade dos inimigos. Josafá buscou fazer em primeiro lugar o que os mandamentos de Deus indicavam, e não aceitou o mau caminho que havia no meio do seu povo. Então, quando ele assumiu também, o povo estava andando pelo mau caminho. O povo adorava outros deuses, o povo fazia muitas coisas erradas. Então, Josafá, em primeiro lugar, quis seguir os mandamentos de Deus. Então, ele começou a seguir a Deus. Ele não foi pelo caminho que o povo ia, ele começou a ir pelos caminhos de Deus. O que ele fez? Ele destruiu os altares idólatras. Retirou do meio do seu povo tudo que indicava adoração a falsos deuses. Então, ele assumiu, fortificou a cidade com soldados. Depois, ele entregou a sua vida a Deus, né? E ele destruiu as estátuas de outros deuses, retirou tudo que tinha a ver com adoração a outros deuses, tá bom? Seu reino foi fortalecido por meio dos ensinamentos que os aproximavam de Deus. Ele usou de sabedoria e encontrou o melhor meio de servir ao seu povo na entrega total de sua vida ao verdadeiro Deus. Então, ele entregou a sua vida a Deus. E quando ele fez isso, ele fortaleceu o seu reino. Porque quando ele entregou a sua vida, ele começou a comandar o reino como Deus queria. Ele começou a fazer conforme fosse a vontade de Deus para o reino dele. Quando ele tinha alguns problemas, ele pedia sabedoria para Deus, alguns problemas para resolver, ele pedia sabedoria para Deus para que ele pudesse resolver esses problemas, né? Com justiça. O reino dele tinha muita justiça. Depois ele ordenou que os seus oficiais fossem a todas as cidades de Judá, ensinando a lei do Senhor. Então ele pegou os oficiais e pediu para todos eles andarem pela cidade e ensinassem as leis de Deus, né? Com isso, os seus inimigos acabaram escutando sobre isso, escutando que ele tinha fortalecido o reino, que ele estava muito forte, que ele estava protegido por Deus. Então os inimigos ficaram com medo e não guerrearam contra ele, né? Então os inimigos ficaram com medo do Deus dele e não guerrearam contra ele, porque eles sabiam que ele estava protegido e fortificado, tá? Josafá entregou a sua vida e o seu reino nas mãos de Deus. Em todo momento, ele buscou agradar a Deus. Então, em todo momento que ele viveu, que ele reinou, ele buscou sempre agradar a Deus. Josafá tinha
a opção de andar por onde quisesse, mas preferiu andar pelo caminho que o deixava dependente de Deus. Isso fez toda a diferença. Lembra no começo, quando eu falei, quando ele reinou, ele entregou a sua vida a Deus? Ele poderia ter feito igual o povo estava fazendo, adorando outros deuses, né? Mas não, ele entregou a sua vida a Deus e deixou que Deus comandasse a sua vida. É necessário encontrar meios de fugir das orientações desse mundo e buscar fazer o que nos manda a palavra de Deus. Então, quando a gente precisar de um conselho, de uma ajuda, a gente não tem que pedir a gente pode pedir ajuda, né? Só que a gente tem que fugir das orientações daquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque elas vão falar aquilo que vem na cabeça delas, e não é assim. Nós temos que pedir orientações para Deus, porque Deus vai falar o que a gente deve fazer e Deus vai nos ajudar, né? Só assim conseguiremos alcançar sucesso na vida. Na verdade, conseguiremos vencer as dificuldades, pois o próprio Deus nos dará sabedoria para isso. Então, nós temos que fazer igual Josafá fez. Ele entregou a sua vida a Deus e com a consequência, como ele entregou a sua vida a Deus, a consequência da entrega da sua vida a Deus foi um reinado bom, né? Um reinado bom, o povo começou a seguir as leis de Deus, né? Parou de adorar outros deuses. Então, Josafá entregou a sua vida e a vida do seu reino nas mãos de Deus. E é isso que nós temos que fazer também. Nós temos que entregar as nossas vidas e confiar em Deus, né? Nós temos que confiar em Deus porque Deus sabe o melhor caminho para nós e Deus pode nos guiar para onde nós devemos ir, né? Nós temos que confiar em Deus quando passarmos por alguns problemas, por dificuldades, por doenças, porque nós somos o povo dele. Então, ele sempre vai estar lá fazendo o melhor em nossas vidas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da história e a nossa revista está pedindo para pesquisar o significado das palavras que estão aqui, ó. O significado das palavras que estão aqui. Então, pesquisem no dicionário, na internet e coloquem aqui o significado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história e até a próxima. Deus abençoe.